Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Não é Terapia, é Terapêutico. Eu sou Bianca Caselato, psicóloga clínica apaixonada por saúde mental. E hoje a gente vai falar de um tema que eu tenho certeza que em algum momento você já passou. Fechamento de ciclos. Sabe aquele momento ou aquele ciclo que você sabe que precisa fechar? Pois bem, é muito comum a gente pensar em fechamento de ciclos como um ponto final. E não é sobre ponto final. Nós vamos falar hoje sobre se permitir começar de novo, sobre se permitir o novo. Se você está passando por isso, se você está com dificuldade de fechar algum ciclo, ou se você já fechou e está com dificuldade de se desapegar daquele ciclo que se fechou, acompanhe esse episódio até o final. E se você conhece alguma amiga, algum parente, alguém que precisa fechar ciclo, mas está com muita dificuldade, então compartilha esse link, dá o like aí no sininho, compartilha com as suas amigas, com todo mundo, que vai ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho e fazer com que mais pessoas possam fechar seus ciclos, não é? Porque a gente sabe o quão difícil, às vezes, esse fechar e se permitir para o novo pode ser para nossas vidas. Então vamos lá? Vem comigo, me acompanha aqui. E para começar esse episódio, eu quero citar uma estudiosa que se chama Clarice Píncola Estés. Ela é autora de Mulheres que Correm com os Lobos. Talvez você já tenha ouvido falar nesse livro. É um livro que fala conversa com o nosso universo feminino. Mas o interessante é que essa frase não é só para as mulheres, porque todo mundo tem lá a sua dificuldade de fechar ciclos, não é mesmo? Muitas vezes, prestem atenção, hein? Muitas vezes a alma sabe que é hora de ir, mas o ego se agarra ao que já não serve. Responde para mim, que tipo de apego ainda está te impedindo de seguir? É difícil, né? É difícil quando a gente para pensar em encerrar os ciclos, porque a gente ainda é muito apegado àquilo que ficou para trás, aquilo que a gente deixou, aquilo que foi bom no ciclo anterior. E é muito impressionante porque algo que aparece muito no consultório é, de fato, as pessoas tendo dificuldade de encerrar o ciclo, mas ainda com aquela dor, com aquele sentimento, aquela tristeza profunda por ter deixado algo para trás, né? Não é incomum as minhas pacientes chegarem no consultório com essa queixa de dificuldade de fechar ciclos e eu me deparar com essas pessoas, com essas pacientes, falando sobre a dificuldade, ou o pensamento naquilo que perdeu, não daquilo que vai ganhar, né? Percebe como a nossa mente ela já trabalha focando naquilo que a gente está perdendo quando a gente fecha um ciclo. Seja num relacionamento, seja numa casa que a gente precisa mudar, ou numa relação de amizade que a gente sabe que precisa encerrar porque não está fazendo bem, mas a gente, por apego às coisas boas daquele relacionamento ou daquela relação, a gente acaba não conseguindo encerrar ciclos. Então, algo que eu quero trazer para vocês é que não tem como a gente falar dentro da psicologia, quando a gente fala em encerrar ciclos, a gente também está trazendo para a questão do conceito de luto, né? Porque sim, gente, quando a gente encerra um ciclo, é um luto, concorda? O luto não é só necessariamente quando a gente perde alguém importante para nós. O luto, ele serve para qualquer perca, para aquele sentimento de perca, desde a perca de identidade, a perca de um relacionamento, gente, até a perca de um objeto pode representar um luto. E aí, quando a gente está fechando um ciclo, a gente passa por aquele processo de luto, né? Que primeiro vem a negação, depois a raiva, depois a depressão, a aceitação e, por fim, né, a ressignificação daquele luto. São etapas de um processo de luto em que a gente precisa vivenciar. Nem sempre esse luto ele vai acontecer da mesma forma.
Mas para que você possa encerrar um ciclo, é preciso tomar consciência de que você está passando por um processo de luto. E mais que isso, você precisa se permitir, se permitir passar por aquele processo de luto. Porque às vezes a gente fica naquele movimento de eu não preciso, né, passar por isso, ou eu tô triste, mas eu não quero ficar triste. E aí você já quer ficar bem, você já quer ficar naquela disposição para fingir que tá tudo bem. E talvez não esteja tudo bem. E tá tudo bem. Está tudo bem não estar tudo bem. Fechar ciclos é difícil mesmo. E não minimize, tá? Não diminua a importância do fechamento do seu ciclo. Porque às vezes a gente fala, mas é tão pequeno para eu estar sofrendo. Quer ver só? Eu vou compartilhar com você uma situação que eu vivi muito recentemente dentro da minha casa, tá? A minha filha, ela estava passando por algumas questões na escola atual dela e envolvia religião, envolvia o fato de ela gostar muito de redes sociais e as mães serem contras, enfim. E aquele ambiente, para ela, começou a se tornar aversivo, começou a se tornar um ambiente de exclusão, tá? Mas eu já estava, né, como mãe, nessa escola há mais de 5 anos com ela. Então, eu fiz muitos amigos, né? Porque eu não tinha só a turma dela, tinha a turma da minha mais nova. Eu fiz muitos amigos. E nesse momento eu me vi... E agora? O que eu faço? Conversei com a escola não tomou nenhuma medida que me agradasse. E aqui não é necessariamente sobre a escola, mas é sobre o processo de entender o que estava acontecendo, porque eu sabia que eu precisava fechar aquele ciclo pela minha filha. E aí agora, para o segundo semestre, a gente decidiu fazer essa transição e essa mudar ela de escola. E aí você pode estar pensando, nossa, mas é só mudar de escola, né? É tão simples. Pois é, mas não é tão simples. Envolvia cultura, envolvia valores que a gente acreditava que aquela escola tinha, envolvia desapegar das coisas boas que a gente viveu lá, né? E entender que não necessariamente aquilo seria um ponto final. Eu acho que esse é o grande desafio da gente fechar os ciclos. É compreender que encerrar ciclos, fechar ciclos, não significa um ponto final para sempre. Significa passar por aquele processo de luto e deixar o novo entrar. É uma permissão. É se permitir que o novo entre na sua vida, né? Pois bem, eu vivi aquele processo de luto, eu me permiti chorar. Choramos, porque não era uma decisão só minha, né? Eu envolvi minha filha nesse processo. Choramos juntas e entendemos que se aquele ambiente não mais nos fazia bem, não mais nos cabia, ou se não cabia a ela, é claro que como mãe não me cabia também, era hora de encerrar. Então, por menor que seja a sua decisão ou o seu fechamento de ciclo, dentro de você ele é muito grande, porque é uma tomada de decisão. E aí você precisa entender que você vai passar por aquele processo de luto, que pode ser muito rápido. No nosso caso, durou ali 3 dias de ressignificação, de entender, de se despedir. E foi bem interessante porque a gente precisou fazer um ritual, né? Então, isso é legal também. Sabe quando a gente perde alguém de verdade e tem lá o processo do velório, o processo da despedida mesmo? É um ritual. Então, o convite que eu te faço é, se você vai fechar um ciclo, promova um ritual. Então, minha filha levou a camiseta para fazer uma despedida no último dia de aula, né? E foi bem bonito, a gente chorou, a gente se permitiu, de fato, viver aquele luto, né? Para que, então, a gente pudesse ir na nova escola e focar naquilo que estava por vir, né? Porque, no fundo, é isso que importa. É o novo que a gente está deixando entrar. As novas possibilidades. Gente, eu amo essa palavra, tá? Possibilidades. Quando a gente fala em fechamento de ciclos, não tem como a gente falar em fechamentos de ciclos sem a gente pensar nas possibilidades. Porque a gente nunca tem uma via de uma porta só, tá? Para tomar uma decisão. A gente pode até abrir uma porta e entrar por uma porta. Mas a hora que você entrou, você tem a possibilidade de fechar essa porta
e trocar de porta. Não necessariamente você precisa fazer uma escolha que é tudo ou nada, né? A gente tem essa mania de tem que ser tudo ou nada. Se a minha filha não se adaptar na nova escola, ela volta e tá tudo bem. Ou a gente muda de novo. O importante é que a gente se permitiu a abertura. Mas e isso dá uma leveza quando a gente pensa que não é sobre entrar por uma porta e ter que ser uma escolha de tudo ou nada. A gente sempre tem uma outra possibilidade. E tá tudo bem, tá? Bora lá então deixar dinâmico esse podcast, esse episódio lindo de fechamento de ciclo? Vamos jogar? Vamos jogar? Eu vou te convidar para um jogo aqui comigo. O jogo é verdade ou mito? Responda se for capaz. Vamos lá. Se eu ainda sinto saudade, é porque eu não superei aquele fim? Ou aquele ciclo? Verdade ou mito, hein? Pensa aí, pensa aí, pensa aí. Mito, né, gente? É claro que é mito. A saudade é um fenômeno natural. Superar não é esquecer. Superar é ressignificar. Então, sim, sentir saudade faz parte do nosso processo. Sentir saudade faz parte de todo e qualquer encerramento de ciclo. Nem tudo foi ruim no ciclo que você viveu. Nem tudo foi ruim naquele relacionamento que não deu certo, entre aspas. Na verdade, ele deu. Ele deu certo enquanto vocês estavam juntos. E é por isso que você sente saudade. Porque você teve boas lembranças daquele momento. Então, não quer dizer que quando você sente saudade que você não superou, tá? A saudade faz parte. É um sentimento natural. E tá tudo bem você ter boas lembranças. O mais importante aqui é você aprender a ressignificar. Então, quando não deu certo, quando algo chegou ao fim, quando você precisou findar um ciclo, né? É mais importante do que não sentir saudade é você aprender a ressignificar. É saber o que foi bom, é conseguir selecionar o que foi bom daquele momento em que você passou, aquele tempo em que você passou naquela escola, naquele trabalho, e o que você aprendeu com aquilo, né? Quando a gente coloca esse lugar de qual foi o meu aprendizado neste relacionamento, nesse tempo com essa pessoa, como que eu evoluí, você ressignifica. E aí aquela saudade passa a se tornar uma boa lembrança, uma lembrança bonita. É quando a gente perde alguém importante, né? Quando a gente perde alguém importante, é mais ou menos isso que acontece. A gente passa pelo processo de luto, que às vezes é um pouco, dependendo do vínculo afetivo que você tenha com a pessoa, é um processo um pouco maior, né, de longo prazo, e findado esse luto fica a saudade, a lembrança boa, e aí cabe você a lembrança de que, nossa, como foi bom ter aquela pessoa, né, eu perdi minha avó faz muito pouco tempo, e sempre que eu me deparo fazendo alguma coisa que ela fazia para nós, né, uma comidinha que ela fazia, uma palavra de apoio, eu falo, nossa, ela vive em mim, né? Então, isso é uma forma de ressignificar, isso é uma forma de aceitar que aquilo não te pertence mais, mas que de alguma forma te deixou marcas muito positivas. Então é mito, né? A gente já viu que é mito, a gente pode sentir saudade. Mais uma aqui, ó, mais uma. De verdade ou mito? Fechar um ciclo significa cortar laços definitivamente. A gente já falou aqui, hein? Você já está pronta para saber essa resposta, hein? É mito. Fechar ciclo não significa cortar laços definitivamente, tá? Às vezes o ciclo se fecha dentro de nós, mesmo que a relação continue existindo em outro formato. A escola, eu preciso romper os meus vínculos definitivamente? Claro que não. Eu fiz amigos lá. Os amigos que eu fiz vão para além do uniforme que as minhas filhas utilizam. As pessoas continuam lá, as pessoas continuam morando nas suas casas. Eu continuo estando nos grupos em que elas estão. Nós vamos continuar nos vendo. Talvez não com a mesma frequência ou talvez num outro formato, mas ainda assim eu não preciso romper definitivamente. Porque quando a gente
pensa nunca mais, né? Às vezes a gente tem esse sentimento dramático, né? Esse nunca mais é muito pesado. A gente não dá conta de ouvir o nunca mais. Eu nunca mais vou ver. Não, gente. Você pode ver, mas num outro formato. Sabe aquela relação de amizade tóxica ou que não te faz tão bem conviver com aquela pessoa? Você pode estabelecer um limite saudável, uma distância saudável daquela pessoa, ou seja, não deixar mais com que essa pessoa entre tanto na sua vida como ela estava antes, mas você pode, de vez em quando, mandar uma mensagem. Você está bem? Como você está? Ou seja, você pode manter uma relação com aquela pessoa num outro formato, não necessariamente romper completamente, né? A menos que realmente faça sentido para você romper completamente. Um divórcio, né? Por que é tão difícil, às vezes, fazer o divórcio? Justamente porque a gente está apegado ainda a tudo que foi vivido, aquele sentimento de perda, o não querer passar pelo processo de luto. Mas aquele divórcio ou aquela pessoa que estava com você pode ser seu amigo, né? Ou é o pai do seu filho, ou a mãe da sua filha, enfim. E você vai continuar tendo uma relação com ela. Num outro formato, sim. Mas precisou fechar aquele ciclo enquanto casal. Mas um novo ciclo pode se abrir. Faz sentido? Então é mito. Quando a gente fala em fechamento de ciclo, não é necessariamente um ponto final. E aí, é muito bacana quando a gente pensa em situações de perca, em situações de fechamento de ciclos, que fechar ciclos é se abrir para o novo. Eu quero deixar aqui uma pergunta que vocês me fizeram no Instagram, e eu acho que é muito válido responder aqui, que é assim: como saber se um ciclo foi mesmo fechado? Você me perguntou isso. O ciclo ele vai ser realmente fechado dentro de você, e aí eu não estou falando, gente, percebe o que eu disse? Dentro de você. É quando você conseguir se lembrar daquele episódio sem sentir dor, sem sentir aquela dor agonizante. É quando você não sentir mais culpa por ter deixado para trás. Quando você não ficar, nossa, mas e se fosse diferente? E se fosse dessa forma? Quando você se sentir assim, pode ter certeza que você conseguiu fechar o ciclo, tá? A questão é não sentir essa culpa e não sentir aquela dor aguda. Quando você conseguir olhar para a situação que ficou para trás com respeito, com carinho e com significado novo. Valeu a pena enquanto estive lá. Aí sim você tem a certeza absoluta de que você conseguiu fechar um ciclo, tá? Uma outra pergunta que eu achei muito boa que vocês fizeram é: e se eu fechar um ciclo, Bianca, eu posso me arrepender? E aí? O que você acha? Eu posso me arrepender se eu fechar um ciclo? A resposta para essa pergunta é: dificilmente você vai se arrepender se você tiver fechado esse ciclo com consciência. O que é isso? Com os motivos certos, com as sensações certas, refletindo sobre os prós e os contras. E aí sim, você se abriu para o novo, para uma nova possibilidade. Dificilmente você vai se arrepender, tá? E caso aconteça do arrependimento, lembra que a gente já falou aqui? Uma decisão não precisa ser de uma porta só, não é? Você sempre vai ter a outra porta para entrar. Você agradece a experiência nova e você abre a outra porta. Então, dificilmente você vai se arrepender. Quando que acontece o arrependimento? Normalmente quando você toma uma decisão por impulso, sem questionar, sem avaliar, sem pensar, movida por alguma emoção disfuncional. Então, às vezes, uma raiva muito grande, você foi lá e rompeu aquele ciclo de uma maneira absolutamente impulsiva. Aí sim, corre o risco do arrependimento, tá? Então, na hora de você fechar um ciclo, eu faço esse convite para você. Reflita antes, respira, faça isso num momento em que você não esteja dominado por emoções de ansiedade, de raiva, de tristeza, para que então você consiga fechar aquele ciclo com bastante consciência. E tá tudo bem você se acolher,
tá? Eu acho que é bem legal isso, você dar um carinho para você, porque fechar ciclo nunca é fácil. Então não se cobre que você tenha que ter uma decisão certa. Não existe uma decisão certa na hora de fechar um ciclo. Existe aquilo que vai te fazer bem. Existe aquela permissão para o novo entrar na sua vida. E agora, para a gente encerrar, eu quero te fazer mais um convite. Eu quero te deixar aqui um convite para que você escreva uma carta agora. Uma carta. É uma carta diferente. É uma carta que você vai escrever para o ciclo que você está querendo encerrar. Sabe aquele ciclo que você já sabe há algum tempo que você precisa encerrar e por algum motivo aí dentro, algum desconforto, algum medo você está procrastinando? Escreve aí na sua carta. Essa carta não é para mim, não é para ninguém. Ela é tua. Ela é tua para o seu ciclo. Agradece o seu ciclo. Ressignifica ele. Agradece tudo de bom que você viveu enquanto você viveu aquele ciclo. E fala assim: eu estou pronta. Porque crescer também é fechar ciclos. E eu tenho certeza que você consegue. Porque se você chegou até o final desse podcast, é porque você está mais do que pronta para encerrar um ciclo e se abrir para o novo. Lembre-se, encerrar ciclos é um ato de amor próprio. É uma ação que você pode fazer por você, pelo seu próprio amor. Um beijo enorme para você, com muito carinho, e até o próximo episódio.